Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Isaías, capítulo 40, versículo 18. A quem ou qual pessoa ou objeto, pois, fareis semelhantes a Deus? Ou com o que o comparareis? Isaías, capítulo 40, versículo 18. Deus, em pessoa, nos pergunta novamente: a quem, pois, me farei semelhante, para que eu lhe seja igual, diz o Espírito Santo de Deus. Isaías, capítulo 40, versículo 25. Mas será que nós não vemos e não conhecemos quem ou o que pode fazer tudo o que existe no universo espiritual e todos os seus incontáveis exércitos celestiais? Bem assim como o universo material e todos os seres que neles habitam, chamá-los pelos seus nomes, senão o único Criador, o Deus Espírito Santo? Isaías, capítulo 40, versículo 26. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Quem que produz por conta o seu exército incontável celestial? E quem a todos do seu incontável exército celestial chama pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, porquanto é forte em poder, e nenhum deles faltará. Isaías 40, 26. O Senhor Deus nos pergunta novamente: porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio não se vos notificou, ou não atentaste para os fundamentos da terra. Isaías 40, 21. Ninguém pode mentir que não sabe, dizendo que nunca ouviu que Deus Espírito Santo é o Criador do céu, do universo espiritual, e da terra, do universo material. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Isaías, capítulo 40, versículo 22. Ele, Deus Espírito Santo, é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele, o Deus Espírito Santo, o que estende os céus como se fosse uma cortina e os desenrola como se fosse uma tenda para neles habitar. Mas por que disse Deus às pessoas? Nada sabem e nem entendem, porque Deus, o Espírito Santo, tapou os seus olhos para que não vejam e os seus corações para que não entendam. Como está em Isaías, capítulo 44, versículo 18. Porque em vez das pessoas buscarem o Criador, o Deus Espírito Santo, eles tomam uma atitude contrária ao que Deus ordenou. Buscam coisas que não têm nenhum valor para Deus, que ele considera como cinzas. Porque eles são seduzidos pelo espírito contrário, o diabo, que existe para fazer tudo o que é o contrário à vontade do Deus Espírito Santo, do Criador. Porque as suas almas ficam presas em satisfazer os desejos contrários dos seus corações. Ficam totalmente nas trevas, sem capacidade de reconhecer que servem à mentira e ao seu pai, o diabo. Isaías capítulo 44, versículo 20. As pessoas apacentam-se de cinza. O seu coração enganado os desviou da verdade, de maneira que já não podem livrar a sua alma e nem dizer: porventura não existe uma mentira na minha mão direita? Como está escrito em Isaías capítulo 44, versículo 20. Mas como que nenhum deles cai em si e já não tem conhecimento e nem entendimento para dizer: metade do cedro, da madeira, eu queimei no fogo, e cozi pão sobre as suas brasas. Assei sobre elas carne e a comi. Faria eu do resto da madeira uma abominação?
uma imagem para eu idolatrar? Eu me ajoelharia ao que saiu de uma árvore? Como está escrito em Isaías capítulo 44, versículo 19. Eles não caem em si, porque vivem no meio do engano, enganando a si mesmos e sendo enganados pelo diabo, ou seja, vivem servindo ao pai do engano e da mentira, o diabo. E exatamente por isso tem o desejo contrário à sua natureza. Eles se recusam a conhecer a pessoa de Deus, o Espírito Santo, porque eles amam mais as trevas, o pecado, a mentira do que a verdade, a luz do que a Deus. Jeremias capítulo 9, versículo 6. Eles não caem em si porque a tua habitação está no meio do engano. Pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor Deus. Estes são os seus atos de abominação contra Deus, que comprovam a sua falta de conhecimento e entendimento da pessoa de Deus, Espírito Santo. Isaías capítulo 40, versículo 19 e 20. O artífice funde a imagem. O ourives a cobre de ouro e forja para ela cadeias de prata. Mas o empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Ele busca um artífice sábio para gravar uma imagem que não se pode mover. Isaías capítulo 44, versículo 15 e 17. Então o cedro, a madeira, serve ao homem para queimar. E toma deles e se aquenta e os acende e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Também fabrica uma imagem de escultura e ajoelha-se diante dela. Então do resto do cedro e da madeira ele faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina e roga-lhe e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Jesus te ama. O que Deus, que é o Espírito Santo, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso que deixou por amor a nós todo o seu poder, toda a sua glória para morrer em nosso lugar, pensa sobre essa abominação de adorar outra pessoa, outro objeto que não seja ele. Ou seja, em vez de adorá-lo e glorificá-lo por tão grande prova de amor, adoramos a quem ou o que não tem nenhum valor para ele, o que Deus considera como cinzas. O próprio Deus vai te responder isso. Eu sou o Senhor Deus, Espírito Santo, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Este é o meu nome. A minha glória, pois a outrem não darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías capítulo 42, versículo 8. Amém? Daninho e Miguel.